Entrevistado ao vivo hoje no estúdio, o ex-deputado estadual médico Abraim Dabos. O professor Duda Trevisani conversa ao vivo agora com o nosso convidado. Doutor Abraim, boa tarde. Boa tarde, Duda. Hoje eu estou dando um presente para você, telespectador, né? Trazer o doutor Abraim hoje é difícil porque eles têm o seu esquema familiar e realmente é arraigado a isso, se afastou da política há alguns anos, mas na ótica da TV Prevê, sem menosprezar nenhum político, foi o grande político da história de Bauru. Nós temos pelo Abraim um carinho todo especial, um homem íntegro, passou pela política sem uma mancha, no esquema do Franciscato, que foi, na minha ótica, o melhor prefeito da história de Bauru, sem nenhum favor para o Alcides Franciscato. Mas o Abraim se caracterizou por um homem, primeiro tinha uma carreira médica invejável, entrou em política e se dedicou de uma maneira excepcional, fez na época do chamado, da trinca de ferro do Franciscato lá, Franciscato, Abraim e Isbeg, e realmente manteve uma conduta irreparável. E Bauru deve muito a Abraim Dabos. Claro que o nome que mais aparecia era o do Franciscato, que estava no governo federal, uma ligação com o presidente Figueiredo, que trouxe muitos benefícios para o Bauru de maneira incontestável. Mas agora eu viro e mexo, tenho saudades do Abraim, fico insistindo, ele fala: Duda, eu não quero mais. Eu falo: Abraim, você tem que presentear a cidade, uma cidade que te homenageou aí a vida inteira, que gosta de você. E viu, Abraim, eu quero que você saiba que pessoas cobram a sua presença na TV Prevê, tanto para mim como para o Samuel. Mas inicialmente conta para o nosso telespectador o que está fazendo o ex-deputado, o médico Abraim Dabos. Ô Duda, professor Duda, eu estou aqui convocado que fui. Na verdade, eu não vim espontaneamente. Eu estava presente numa cerimônia, numa reunião dos médicos mais longevos da cidade de Bauru, os mais antigos. E você, por razões óbvias, estava também presente e acabou me convocando para estar aqui. Eu, na verdade, dentro da minha limitação, em função, por que não dizer, da minha idade mesmo, porque aos 88, não, ainda não, 87 e 11 meses. Na altura da minha idade, é claro que eu tenho que me sentir um pouco mais desguarnecido. E, como tal, eu tenho procurado me poupar da minha presença, tanto em fatos políticos e na área médica, só a parte social mesmo, de congraçamento com os médicos mais antigos, como eu sempre vou. Apesar de ter tido um problema de saúde no final do ano, que permaneceu durante muito tempo, eu tive uma broncopneumonia, que todo mundo aqui achou que eu até já tinha morrido, tinha me enterrado, inclusive, mas de verdade eu não cheguei a esse ponto, não. Não cheguei nem a ser entubado, como falaram aqui. E houve uma expectativa mesmo, uma notícia ruim que correu pela cidade, que eu não estava bem. E eu tive que provar isso indo pessoalmente, andando lá na reunião dos médicos, lá dos sêniors, dos velhinhos, para poder provar que eu estava bem, como estou realmente, mesmo na altura dos meus 88, quase, de estar presente, andando e firme, como eu estou falando, a despeito da voz ter sumido em alguns momentos dessa transição. Ô Duda, eu fui convocado. Você sempre me contemplou com muito respeito, a respeito da minha vida como médico ou até mesmo como político. Na verdade, eu fui lançado pelo meu cunhado, Alcides Franciscato. Isso é inegável. E foi em função disso que eu acabei também sendo eleito logo no primeiro mandato com uma expressiva soma de votos. A partir disso, a gente teve uma carreira que foi se consolidando através dos diversos mandatos. A população acabou aceitando, e mais do que isso,
mais do que isso, autorizando novos mandatos, e assim foram 4 mandatos sucessivos, ou seja, 16 anos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Percorrido esse espaço, esse tempo, acabei ocupando cargos executivos dentro do Executivo, que me contemplaram também pelos diversos governadores com os quais eu acabei convivendo, tanto do governador Franco Montoro, como do governador Laudo Natel. Por sinal, diga-se de passagem, no mandato do governador Laudo Natel, ele promulgou a lei da minha autoria, em que pese isso possa parecer muito supérfluo, mas o Dia do Médico foi oficializado no Estado de São Paulo por uma lei de minha autoria e consagrado na diplomação pelo governador Laudo Natel. Isso mostra um pouco, Duda, professor Duda, que a minha empatia com a classe médica já tinha motivos suficientes para que eu chegasse na Assembleia pela primeira vez, sentasse lá naquela cadeira que eu nunca tinha visto, até nunca tinha sentado, e me identificasse com a classe a qual eu pertencia, e oficializando esse dia, que em dia 18 de outubro passou a ser o dia do patrono São Lucas, como é sabido, e acabou sendo oficial aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Dito isso, eu quero dizer a você que eu estou bem à vontade para responder aquilo que você desejar que eu responda, na medida das minhas possibilidades e da minha compreensão. Porque aqui nós estamos dentro de um bate-papo informal, você disse claro que era informal, e é mesmo. Eu tenho que agradecer muito a você e ao Samuel por tudo isso que ao longo da minha carreira vocês acabaram marcando, acontecendo, mostrando, e porque foram inúmeras vezes que eu aqui estive, em condições diferentes, inclusive de idades bem mais anteriores, de idade, e eu tive a oportunidade de marcar uma posição em diversas situações políticas ou não. Estou aqui às suas ordens, professor Duda, você é que manda. Você está à vontade, fique à vontade para perguntar o que você acha que seja necessário perguntar. Só para as gerações mais novas, que não são da época do Dr. Abraim, para dar o perfil do deputado Abraim Dabos, do médico meio Bauru, nasceu pelas mãos do Dr. Abraim aí da década de 20, 30 anos para trás. O Abraim, eu não tenho medo nenhum de falar isso, acho que ninguém nunca escreveu isso, de todos os nossos deputados, é o mais intelectual da história dos deputados de Bauru. Uma intelectualidade, uma cultura muito acima da média, e se caracterizou na Assembleia como um grande tribuno, na época que as coisas eram decididas em plenário. Hoje nós sabemos que já vai tudo marcado, tudo decidido, mas o Abraim ainda pegou a época que realmente as coisas iam para a Assembleia sem decisão. É realmente um intelectual na verdadeira acepção do termo, né? Só para esclarecer para os mais jovens, gente de 20 anos para trás que está militando conhece o Abraim como muito mais do que eu. Mas realmente é uma história negada. Mas vamos começar primeiro pegando a tua opinião como médico. Pois não. O que você achou de ter trazido médicos de Cuba para o Brasil? Não só de ter trazido os médicos, da estratégia usada pelo governo para trazer os médicos. Olha, professor Duda, eu creio que foi uma medida, ou é uma medida muito equivocada. Equivocada por várias pontuações que a gente possa efetivar. Primeiro, médicos cubanos, ou médicos argelinos, ou médicos espanhóis, ou médicos seja lá de onde for, necessariamente viriam, como estão vindo ao Brasil, sem ter aqui uma estrutura capaz e suficiente de poder oferecer as mínimas condições do exercício profissional de um médico, efetivamente um médico, na acepção da sua palavra. Medida equivocada, porque sem tirar o mérito de quem deseja resolver o problema da saúde no nosso país, que não chega a ser na quantidade de número de médicos, mas sim na qualidade e na sua distribuição real.
O que tem havido no Brasil é uma distribuição anômala, completamente deformada, em função dos baixos salários que são oferecidos aos médicos que saem das faculdades do sudeste do Brasil, porque aqueles que saem das faculdades do norte e nordeste saem completamente despreparados e vêm para o grande centro, como São Paulo e Rio de Janeiro, para efetuarem uma pós-graduação, que na verdade é uma graduação, porque lá não tem condições estruturais de oferecer um ensino de boa qualidade. Dito isto, então, eu sou completamente contrário mesmo, eu não fico no meio dessa história. Eu acho que o governo está praticando uma atitude ou uma norma que vai dificultar em muito a posição, não deles médicos, eles principalmente, mas principalmente da população que vai estar submetida aos médicos de um exercício completamente interrogatório. Será que eles serão médicos, na verdade, na acepção da palavra? Eu acho que não. Ô Abraim, o assunto atual em Bauru é um assunto que nós da TV Prevê estamos muito em cima e quero ver a conduta dos vereadores até para que se apure. Eu, mais de uma vez, disse aqui na TV Prevê que eu tenho o Rodrigo Agostinho como um menino correto, exato. Mas os boatos que estão embaixo do pano, viu, Abraim, é que realmente ele tem alguns problemas de gestão muito séria e que até no governo municipal tem o tipo de uma asa negra por baixo do pano, que não é secretário, mas que andou fazendo um montão de coisas e que ninguém sabe se com o aval do Rodrigo ou não, mas é um amigo do Rodrigo. Então hoje provavelmente vai ser instalado uma comissão de inquérito na Câmara, que tem coisas erradas. Você deve ter visto em jornal esses problemas de loteamento aí. Agora, e já começa nessa fofoqueira que está por baixo do pano, coisas do tipo assim: não, mesmo que o Rodrigo esteja errado, não pode caçar porque a vice é antipática. Aquela história, foi eleita pelo povo do mesmo jeito que o Rodrigo. Eu acredito na integridade do Rodrigo, eu ainda falo isso para você. Mas na tua ótica, você como um deputado experiente, se comprovar que está errado, você tem que olhar isso, quem é o vice? Claro, né, Duda? Eu quero dizer para você, como observador, como um cidadão que está olhando, de certa forma, de distância, eu não tenho a condição de estar bem próximo do problema de tal como está acontecendo, mas folheando os jornais aqui de Bauru, o jornal basicamente principal, eu sinto que existe alguma coisa relacionada com o que você está trazendo. Eu não tenho, assim, uma posição relacionada a isso, porque, na verdade, a proximidade minha com o Rodrigo Agostinho é uma proximidade muito inexistente. Eu não tenho uma proximidade com ele, não conversei nunca com ele, nunca tive a chance, ou mesmo tive a oportunidade, porque estive fora do affair político aqui da cidade de Bauru. Eu creio, como você também, da honorabilidade dele, pelas situações que a gente acaba acompanhando. De sorte que, na medida em que amanhã, eventualmente, uma cassação, por outras razões que não sejam especificamente essa, mas por uma outra, eu acho que o processo de liberação da prefeitura tem que ser absolutamente de acordo com a lei. O que a lei manda? A lei manda que um prefeito eventualmente cassado cabe ao vice-prefeito assumir. Eu sou completamente favorável a essa tese. Mas eu não acho que isso seja o caso do próprio Rodrigo Agostinho. É verdade. Eu não tenho nenhuma condição de dizer que ele está prevaricando, ou está tendo uma má gestão, ou então desobediência, vamos dizer assim, porque, na verdade, pela minha posição de estar fora do ambiente político, eu não tenho essa condição de fazer uma pontuação a respeito disso. Abraim, você mesmo colocou Duda, já estou com mais de 80, vamos falar assim. Não, quase, não chegou ainda. 88, vai. Como é que você viu, com tudo que você ocupou na tua vida política, de repente essas manifestações, principalmente as iniciais, onde foram manifestações
públicas que nasceram fora dos sindicatos, fora dos partidos. De repente o povo, vamos falar assim, estourou a tolerância do povo e o povo foi para a rua e falou: basta de corrupção, nós queremos serviços públicos melhores. Como é que você viu isso? Você assustou? Não, eu assustei não, eu achei que era perfeitamente válida a manifestação até enquanto não houvesse aquele tipo de invasão de delinquentes comuns, ou até mesmo de gente que saiu da penitenciária para engrossar a horda dos que estavam descontentes com a situação do governo brasileiro. Do governo brasileiro, do Ministério da Educação, do Ministério dos Transportes, de tudo quanto é condição de governo. E aquelas vozes, eu me somaria àquelas vozes. A verdade é que depois os Black Powers, como são chamados, esses meninos que são completamente mascarados e até alguns sanguinários. Desvirtuaram a coisa. Desvirtuaram a coisa, e nós estamos hoje diante de uma situação sem controle, porque até o governo perdeu o controle também sobre essas pessoas. E horrível isso, o governo perdeu o controle. Perdeu o controle. A polícia tem que fazer o papel dela, né, Brahim? Tem, mas acontece o seguinte, então fica toda a mídia, vamos dizer, também apavorada com essa história, fica dando cobertura para esses delinquentes, porque, de imaginar, não há um dia que você não pega um repórter da mídia principal do país que não esteja focalizando esse tipo de contraste. Então é contraste em São Paulo, o cara está em Minas Gerais, está ficando solidário com a turma do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro fica solidário com São Paulo e vice-versa, então virou uma baderna. E essa baderna está sendo a prova do quê? Que o governo não tem controle sobre essa situação. Mas é muito triste na nossa idade, claro, ver nossa. A polícia sem controle, sem controle. Quer dizer, e o povo sente-se desarmado, né? Porque bancos quebrados, é aquela história de sempre, né? Eu sei lá, eu acho que eu estou preocupado com o futuro, não o futuro da minha geração, nem das próximas, mas tenho até bisnetos hoje, quer dizer, a gente quer que o país viva a normalidade, uma rota, vamos dizer, mais segura, no quesito segurança, que a segurança no Brasil está completamente destroçada. Essa que é a verdade, né, doutor? Concordo plenamente. É isso aí. Tem um montão de perguntas de telespectador aqui para você já, viu? Veja o Luiz Carlos do Jardim Bela Vista. Observação para o deputado Abraim. Abraços. O governo do PT criticava muito o governo do FHC pelas privatizações. Hoje eles fazem a mesma coisa, só que trocam de nome. Hoje chamam de concessão. Ele está se referindo, logicamente, à Petrobras agora, né? É verdade, é a privatização. Bom, isso aí é uma situação que a gente tem que considerar que está existindo. O governo que era anti-permissão, anti-concessão, acabou privatizando todos os possíveis meios de conduta, por exemplo, do transporte, dos portos, da pesca, não sei do que, todo quanto é ministério está tudo sob concessão, oferecendo. Então é uma contradição daquilo que se pregava anteriormente e ao que está se praticando no dia de hoje. Essa que é a verdade. Dou a razão a ele. O Reginaldo da Vila São Paulo, ele manda um abraço para você, ele pede para você, logicamente o e-mail dele chegou antes do que você fazer, de que você dê a sua opinião sobre a vinda dos médicos no Brasil. Mas aí ele fala assim, ó, ele quer saber a sua opinião, mas ele fala assim, ó, o senhor não acha que é contraditório uma demora em média de mais de um ano para poder passar por uma consulta médica? Eu acho, é claro. Mas não é o fato de você trazer um médico de Cuba que vai resolver o problema. Porque você vai ter que fazer esse cara, principalmente médico, eventualmente formado como médico, faça um curso de treinamento, principalmente para saber das patologias existentes no nosso país. Primeiro. Segundo lugar, que esse médico de Cuba faça realmente um estágio para aprender a língua do nosso povo, para poder se manifestar junto ao povo mais humilde, porque é geralmente para os povos mais humildes do norte e do nordeste que eles estão sendo focalizados como tal. Então eu acho o seguinte, um ano é muita coisa.
O que está existindo hoje são os planos de saúde que estão se proliferando de tal forma que hoje o pequeno participante, o pessoal mais humilde, que não tem acesso a um plano de saúde, fica marginalizado. Então vai, inclusive para os planos de saúde, inclusive tem demandas de, vamos dizer, de meses para poder conseguir uma consulta com um oftalmologista, com um otorrinolaringologista, enfim, com todos os médicos que são especialistas, né? Essa é a verdade. O Davi da Vila Industrial, ele faz uma pergunta. Eu vou falar muito dessa pergunta do Davi, inclusive de relacionamento entre as famosas duplas que davam voto em Bauru. Mas a pergunta dele é o seguinte: Doutor Abraim, na época dos seus bons tempos como deputado, tinha alguma divergência ou rivalidade com os deputados Tidei de Lima e Roberto Purini? Não, pelo contrário, eu sempre me dirigi a eles com maior respeito e eles também me respeitaram. Ajudei muito o Purini, tanto o Purini como o Tidei de Lima como prefeito, como deputado federal. Isso, ele é testemunha disso. Que a gente tem um hospital estadual hoje em função de um apelo que eu fiz ao próprio Tidei de Lima, que um dia visitando a mim na superintendência do IPESP, Instituto de Previdência, eu disse a ele que seria muito bom que ele viesse a ser candidato a prefeito de Bauru, na medida em que ele, com relacionamento amistoso, muito frequente com o governador Orestes Quercia, ele solicitasse a criação de um novo hospital, um hospital que ficasse ali ao lado do hospital de base. Desculpa. Mas ele falou que então seria uma ótima oportunidade. Eu estava então na antessala do governador Orestes Quercia, e o Tidei saiu da sala praticamente de audiência e disse para mim: Abraim, olha aqui o despacho do governador para o secretário de saúde Pinotti, urgência e prioridade na criação do hospital de Bauru. Você deixa que eu quero dar notícia. Eu falei: você pode dar notícia, porque eu não sou político e não fiz isso por motivo de política. A verdade é que o governador fez, o Pinotti acabou fazendo o hospital. Esse hospital estadual hoje se deve ao Tidei de Lima e se deve a mim por sugestão que eu fiz na época a ele para poder ser candidato a prefeito. E ele acabou ganhando, não foi só por isso, mas por todas as ações que ele havia feito como um líder nacional do PMDB ou do MDB, nem lembro mais se era MDB ou PMDB. Já era PMDB. É isso aí, Duda. O Tidei foi um grande deputado federal, né? Tem que reconhecer. E o Purini, já mais de uma vez, quando se refere ao Abraim aqui na TV Prevê, é com carinho. Ele me chama de doutor Abraim, porque eu fiz os partos da senhora dele. Excepcional. Eu acho que foi uma época de lisura. É claro, tinha todo um estado de rivalidade nas políticas nacionais, mas eu, que vivi nessa época, tinha uma lisura e um relacionamento muito ético entre os deputados que eram oposição um do outro aqui em Bauru. Realmente se trabalhou por Bauru. O Franciscato como federal e o Abraim como estadual trouxeram muita coisa. O Tidei como deputado federal e o Purini como estadual também trouxeram muita coisa. E aí Bauru só lucrou. Bauru hoje, qualquer revista que você pega, viu, Abraim, que está analisando o setor, coisa, ou fato A, fato B, fato C, Bauru está sempre entre as 10 melhores cidades do Brasil. Tá certo. Claro que você tem acompanhado isso, também, né? E isso, a cidade deve toda uma gratidão aos políticos. Uma geração. Claro, uma geração de políticos competentes. Nós esperamos que não se jogue no esgoto, como parece que está acontecendo, né? Esse trabalho extremamente positivo historicamente para Bauru. Eu não estou falando do Pedro Tobias, porque ele ainda é realidade hoje. Ele é deputado, mas todos nós sabemos que muita coisa veio pela mão do Pedro Tobias através do Geraldo Alckmin, né, Abraim? Tá certo.
O Luiz Carlos do Centro dá uma sugestão interessante. Ele fala, olha, não seria interessante a formação de um grupo de ex-deputados bauruenses? Abraim, Tidei, Roberto Purini, Franciscato, Carlos Braga, para discutir com os partidos, passando a sua experiência para que se pudesse escolher 2 ou 3 nomes a deputado estadual ou federal, com chances reais de representar Bauru na Assembleia ou na Câmara? Bem, isso aí é uma sugestão. É muito difícil, muito né? Muito inviável, né? Na medida que você nunca vai convencer. Isso é utopia, Luiz. Você vai inventar um cara que está achando que tem uma votação expressiva e vai ver ele não tem 1000 votos para ser deputado. Quer dizer, isso é difícil dizer para o cidadão que ele não é capaz de poder amealhar a votação suficiente, né? Eu falo sempre uma coisa assim, olha, a eleição mais difícil que tem é de vereador. No dia que tem a eleição de vereador, o cara que vai ser menos votado, que vai ser o último, ele chega em casa e fala para a mulher, bem, ganhei. Tô eleito. Me engana, né? Me engana que eu gosto. Porque o eleitor, você fala... Você votou em mim? Votei. Claro. Às vezes o cara nem votou nele mesmo. Isso daí eu tenho umas histórias boas que eu ainda vou escrever, essas histórias de quem acha que ganhou, teve 13 votos, 15 votos. Tá certo. Bom, eu traí o Abraim. Eu falei para o Abraim, vamos lá, nós vamos fazer uma entrevista de meia hora. Não, então eu vou. Meia hora eu vou. Eu aguento. Já estamos com 50 minutos. Tá bom. Abraim, o que você gostaria de falar mais para essa população que te prestigiou de uma maneira excepcional durante toda a sua vida? Não, eu quero dizer, em primeiro lugar, agradecer a você por ter essa convocação, ao qual eu não me fiz omisso. Estive presente, estou presente, e faço questão de dizer para você que aqui também pode ser que eu não seja a última, mas talvez uma das últimas que eu apareço, porque tenho esquivado de aparecer em público, por razões óbvias. Eu também já cansei da vida, de conversar sobre política, de falar, de achar ruim aqui, achar melhor ali, e essa coisa toda já tenho na minha idade, então, aos 88, é 88 que eu estou fazendo? Então eu tô com direito já de ter a minha aposentadoria nesse setor aí. Bom, mas de qualquer forma, o que eu quero dizer para a população de Bauru, que diante dessa convocação a qual eu estive aqui na TV para ver, eu só tenho a agradecer a solidariedade que eu recebi durante um período em que me afastei, inclusive por questão de saúde. Eu já expliquei que eu estive internado por uma broncopneumonia em São Paulo, e que muitas pessoas se precipitaram em achar que eu não estava desenganado. Eu não estava desenganado coisa nenhuma, nunca estive. Eu estou com uma saúde plena, estou aqui andando do jeito que vocês me viram, e acho que isso aí é realmente uma mensagem de agradecimento. Agradecimento à TV Prevê, na pessoa do professor Duda, e agradecimento à população de Bauru, que sempre me prestigiou, sempre esteve ao meu lado, mesmo nos momentos em que eu estive como médico ou nos momentos em que eu fui político. E como político eu também acho que eu nunca achei que eu pudesse desmerecer a confiança daquela população que sempre me prestigiou. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, que Deus queira que seja bem mais para frente. Obrigado. Obrigado, viu? Um abraço para você, obrigado. Bom, a gente, hoje em dia, essa opinião é quase que geral. Meu Deus, esse país só tem ladrão, meu Deus. Mas eu sempre digo aqui, nós temos muito político honesto. E às vezes o cara é honesto até assumir um cargo de executivo, enquanto ele está pleiteando, é de uma honestidade maravilhosa. A hora que assume, aí é coisa. Você quer um homem íntegro? Está aqui do meu lado. Abraim Dabos é uma história maravilhosa, é uma história que vai ser contada ainda por muita gente. Já contaram, mas vão contar mais ainda, porque realmente tem uma folha de serviço prestada para a nossa comunidade muito grande. Eu quero comentar 2 fatos ainda. Hoje, o Samuel Ferro lança o seu 2º livro, viu, Abraim? Ele vai fazer lá em
em Agudos, né? No salão paroquial lá. E todos os amigos dele estão convidados e nós estaremos lá prestigiando esse jornalista excepcional que um dia, conversando com ele, eu falei em fazer uma TV, ele já correu, veio junto comigo, ele estava se aposentando da TV Record na época, e é isso, né? Uma TV de poucos recursos e com uma audiência de TV de grandes recursos, graças a Deus. Eu quero mandar um beijo e um abraço muito forte para as nossas atletas da Associação Luso-Brasileira, que disputou o campeonato da Superliga do interior, viu, Abraim? Fizemos 4 partidas, ganhamos 2 e perdemos 2 e ficamos com a medalha de bronze. Que bom, né? Com a medalha de bronze. Para começar, né? Garocha vida, foi uma coisa... Nós ganhamos sempre a de ouro, mas era da primeira divisão. Agora, a Superliga outros 500. Claro. Então, parabéns ao Luso, parabéns a Semel, realmente por essa conquista espetacular, trazendo esse bronze da Superliga para Bauru. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.